Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 23 de setembro, hoje a igreja celebra a memória de São Padre Pio. Hoje eu coloquei aqui a imagem, deste grande santo da igreja, São Padre Pio de Pietrelcina. Eu que tive a graça de estar, em San Giovanni Rotondo, na Itália, e fui lá, né, na casa do Padre Pio, no convento, santuário que tem lá, onde está o seu corpo incorrupto. Rezei diante do corpo do Padre Pio, uma graça muito grande, né? Estive diante do crucifixo, né? Diante do qual o Padre Pio recebeu os estigmas. Um grande santo, a quem eu peço hoje a intercessão sobre todos nós. Que muitas graças e bênçãos dos céus se derramem sobre nós pela intercessão de São Padre Pio. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 15, que diz assim: Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo, tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento, acreditam, mas na hora da tentação, voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, o evangelho bastante conhecido, Parábola do semeador, mas ao mesmo tempo uma profunda palavra, que nos faz refletir muito sobre a nossa vida cristã. Logo no início do evangelho, o evangelho vai dizer: reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. A gente pode parar aqui e pensar assim: mas que coisa boa, que coisa maravilhosa. Veja, você parar para pensar, uma grande multidão ia atrás de Jesus, de todas as cidades iam ter com Jesus, que coisa boa. Só que quando a gente vai pensar, por exemplo, na parábola que Jesus contou, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Qual, padre? Não basta uma grande multidão de todas as cidades irem atrás de Jesus. A princípio, uma coisa muito boa, foram atrás de Jesus. Mas isso não basta. É preciso ter um coração que seja, de fato, uma terra boa para acolher a semente da palavra de Deus
para que a mesma produza frutos 100 por um. Compreendeu? O que adianta estarmos ou procurarmos Jesus se o nosso coração sufoca a semente da palavra? Não vai produzir fruto. Não vai produzir fruto. Esta é a nossa luta, meu povo, do dia a dia. Nós precisamos trabalhar a nossa vida, o nosso coração, pedir muito a graça de Deus. Pedir muita graça de Deus. Sermos profundamente homens e mulheres de oração, assim como foi Padre Pio. Um homem profundamente mergulhado na oração. Por isso que conseguiu viver o que viveu. Um homem completamente entregue à graça. Um homem completamente entregue à oração. E olha os frutos que a semente da palavra produziu neste homem. Então, que tipo de terreno é o nosso coração? Será que o nosso coração, como vai dizer aqui a parábola, será que o nosso coração não é aquele que está à beira do caminho? Jesus vai explicar depois a parábola, né? Vai dizer: a semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram. Veja, a gente ouve a palavra de Deus. Você, graças a Deus, está aqui todo dia comigo, escutando, meditando a palavra de Deus. Isso é muito bom, mas não basta. É só o primeiro passo, né? Aproveito para pedir a você que curta, compartilhe, comente, se inscreva no meu canal do YouTube, siga aqui minha página no Instagram e divulgue também, para que essa semente seja lançada em muitos outros corações. Então, mas você ouve a palavra de Deus todos os dias. Você ouve. Mas olha, os que estão à beira do caminho, vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Então não basta procurar Jesus, não basta nem ouvir. Porque o diabo, ele tenta todos os dias retirar do seu coração a semente da palavra. Com que objetivo? Jesus vai dizer: para que não acreditem e não se salvem. Nós precisamos acreditar para sermos salvos. E o que vai alimentar a nossa fé? A palavra de Deus. Por isso que é essencial todos os dias nós estarmos aqui, escutando, meditando, rezando com a palavra de Deus. Para que o diabo também, e aí precisamos guardar a palavra, ter cuidado, vigiar, e fazer aquela oração do Padre Pio, né? Fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo. Pois sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Pois sabes tão facilmente, sou fraco e te abandono. Veja, é o que Padre Pio rezava. Padre Pio. Veja, Padre Pio dizia: eu preciso da tua presença. Eu preciso. Por isso, mergulhado na oração. Por isso, meu povo, nós precisamos hoje olhar para dentro de nós. E aquilo que eu dizia no início, que tipo de terreno é o nosso coração, é a nossa vida? Um terreno cheio de espinhos que sufocam a semente da palavra de Deus. Um coração cheio de pedras. E como vai dizer aqui o Evangelho, que são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. É por um momento, é de momento. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Não. Senhor, dai-nos a graça de não voltarmos atrás. Sobre os espinhos, Jesus vai explicar, né? São os que ouvem, mas ao passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida. Tem gente que está na missa, se preocupando com uma coisa que está lá no seu trabalho.
pensando no que vai fazer em casa, no seu trabalho, no celular. Não, o seu coração está cheio de espinhos que sufocam as preocupações da vida. Jesus está dizendo aqui, a riqueza, os prazeres da vida. Por isso, não chegam a amadurecer. Não chega a amadurecer. E por fim, a terra boa, que são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra. É esta graça que precisamos pedir hoje. Senhor, dai-nos o teu Espírito, dai-nos a tua graça, para que a tua palavra seja conservada na minha vida, no meu coração. E olha como é que termina o Evangelho, né? E dão fruto na perseverança, Senhor. Dai-nos também a graça da perseverança. Porque a tua palavra só produzirá frutos em nós se formos perseverantes. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.